Um, dois, três, valendo! Muito bem, professor, seja bem-vindo a mais um Estudo de Caso, o programa que te ajuda a passar. E hoje a gente tem, assim, uma candidata, né, uma queridíssima aluna nossa para contar a história dela para você poder aprender muito com toda a jornada dela. Então, fica ligado nesse Estudo de Caso, que a gente vai conversar hoje com a Jéssica, que está aqui comigo. Jéssica, seja muito bem-vinda, que prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é meu, professor, como sempre, né? É sempre um prazer conversar com você, com o pessoal, muito bom. Que bacana! Então, vamos lá, começa se apresentando, diz de onde você está falando, qual cargo você está estudando. Então, meu nome é Jéssica, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, eu estudo para auditor fiscal. Auditor fiscal. ênfase estadual, né? Perfeito, perfeito. Então, áreas fiscais aí, pessoal da área fiscal bombando em geral. Teve muito concurso, né, esses últimos tempos aí, e você tem umas historinhas para nos contar, não é isso? Tenho, vixe, se eu vou falar, pode falar todas as minhas histórias? Profissa, fica ligado que essa conversa aqui vai ser boa, vai ser um dos melhores estudos de casa, eu tenho certeza que a gente já gravou aqui. Na verdade, esse eu sempre comento com o pessoal, Jéssica, é o vídeo que a gente mais gosta de fazer, porque é o vídeo em que vocês se tornam os grandes protagonistas, né? Vocês se tornam os espelhos, os exemplos de quem está na sua jornada, né? Só que você já está passando para o lado de cá, ele ainda está do lado de cá, mas com certeza aprende-se muito, né? Quando a gente vê a experiência do outro, conversa com pessoas que estão no mesmo barco, e eu tenho certeza que você vai contribuir muito. Então, vamos começar do começo. Volta um pouquinho para trás. Como é que você conheceu Eu Te Ajudo? E por que você decidiu dar um voto de confiança? Como é que foi lá atrás, né? Antes mesmo de entender o Roberto, saber quem ele era? Como é que foi esse processo? Então, você acredita que eu estava agora há pouco pensando, tentando refazer na minha cabeça desde o começo, porque assim, o que faz você valorizar a sua história é lembrar de onde você começou e por que você começou, né? E eu tava pensando nisso. Eu decidi estudar para concursos quando minha filha fez 1 aninho. E aí nós começamos, só que eu comecei bem desorientada, assim. Eu sabia que eu queria estudar, só sabia isso, mas eu não sabia que material, não sabia como, então eu fui na cara e na coragem. Então, meu primeiro ano de estudo, eu bem posso dizer que eu fui bem assim, estudando aleatório. E eu comprei alguns materiais, fiquei estudando, até que começou a surgir as primeiras provas. Com 4 meses de estudo, eu fiz a PGE Mato Grosso e o TJMT, que foi para o cargo de contador, né? Que eu sou contadora. E aí eu tive até relativamente um bom resultado, porque 4 meses de estudo, né? E assim, você já fazer uma prova, eu fiquei em 11º lugar na PGE e 23º no TJ. Aí isso me animou, eu falei, bom, minha área sempre foi, minha especialização em auditoria. Então eu sempre quis atuar nessa área. Eu falei, vou estudar para isso, né? Porque até então eu estava estudando para qualquer concurso, eu não tinha um foco, né? E aí eu falei, vou estudar para isso, porque é isso que eu gosto, só que eu fiquei estudando ainda para a área de auditoria, controle e fiscal. Ainda não tinha decidido. Então ficou bem, assim, muita matéria para estudar e eu não estava focada num cargo só. Então, só para a gente entender, Gê, só para a gente entender. Você começou, como eu acho que a maior parte dos concurseiros começam, né? Vai lá, compra um cursinho, umas videoaulas ou algum material e estuda de casa da maneira como acha que tem que estudar, né? Da maneira como, enfim, está acostumado a estudar. Então, você teve dúvidas de material, estudava de forma aleatória, mas foi bem nas primeiras provas que você fez. E só para a gente entender, porque tem muita gente que não é da área fiscal, eu mesmo já não... Você já me xingou toda aí na hora que você estava falando a diferença entre auditoria de controle e auditoria de... Qualquer outro? Auditoria fiscal, né? Porque é auditor tributário, né? E auditor de controle, da área de controle. São áreas diferentes. Essas duas áreas, né? E aí a gente entra num tema que muita gente se pega, né? Essa questão de falta de foco, né? De definir um foco, definir uma área, um cargo, um edital. Você diria que quantos por cento do edital muda quando você... Porque você mesmo comentou, eram muitas matérias, Roberto, eram editais diferentes, porque são áreas diferentes, apesar de estar dentro de um grande ramo, digamos assim. Mas quantos por cento você diria assim? Quantas matérias a mais você teria que estudar ou a menos saindo de um edital para ir para o outro? Você lembra disso? Eu ia estudar uns 40% diferente, porque a área de controle vai mais para o legislativo ali, né? Controle externo e tal.
E a área tributária vai para o executivo, é totalmente outro órgão, outra ênfase. Perfeito. Entra tributário, às vezes cai tributário na área de controle, mas não é sempre. Cai muito Mas você diria finanças. metade do edital diferente. Então, você teria que estudar um Então, edital e mais metade do outro para poder dar conta de fazer as duas sim. provas. Se você não tivesse optado por uma É, das áreas, né? exatamente. Então, assim, na área que eu estudo, que é a área fiscal, já tem essa divergência, porque cada estado tem a sua cobrança, né? Tem a legislação específica, e já tem as suas particularidades. Imagina se eu fosse abraçar controle. Então, hoje Muita eu vejo coisa. como eu tava doida. Mas, Lá no ó, é muito começo. bom você estar falando isso. Por que que eu estou provocando, né? Porque eu sei que tem muita gente que está nos vendo agora que acha que dá conta, né? E a gente bate muito nessa tecla, né, Júlia? A gente está sempre falando, gente, não queiram abraçar o mundo porque não dá certo. Você vai ter muita dificuldade para conseguir ficar especialista em 2 editais diferentes. Então, assim, e essa já seria, para mim, a primeira sacada que a gente está tirando desse estudo de caso. Faça um único concurso, defina o que você quer e esqueça os demais. E daí? Então vieram essas primeiras provas, você Aí eu estudou fiz assim, essas mas... provas, me animou, Aham, né? Me claro. animou e eu falei assim, bom, vou focar porque eu tenho capacidade, eu vou com tudo, né? Deu aquela motivação. Aí Aham. eu fiz a prova do ISS Cuiabá, foi a primeira prova na área fiscal que eu fiz. Só que eu tinha poucos meses de estudo, o edital extenso, né? Falei assim, bom, eu vou fazer por fazer, porque eu não estou preparada, né? Fui até mais ou menos, fiz ali uns 60% da prova, mas não era o suficiente, né? Claro. Aí tá, depois dessa prova eu fiz Jundiaí, São Paulo. Nessa Uhum. prova eu tava bem mal, já tinha 1 ano e pouquinho de estudo Uhum. e a minha mãe, Ainda estudando sozinha, do jeito que... Tá, sozinha. tá. Minha mãe teve um problema nas plaquetas que não era leucemia, a gente não sabia o que era, eu sei que ela parou na UTI. Uhum. E na véspera da prova, ela ficou entre a vida e a morte. Ela começou a sangrar muito e me ligaram, bem na noite, na véspera da prova, Nossa. falando que ela estava nessa situação. Então, eu não dormi aquela noite, eu fiz a prova muito mal e vim embora e já não estava esperando mais nada. Então, nem acompanhei, não sei, até hoje eu não sei como que foi aquela prova, não olhei. Eu Aham. sei que depois dessa prova, eu fui fazer Criciúma. E lá, Tá. eu tive o choque de realidade, realmente O que 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 eu aconteceu? vi que realmente eu teria que estudar muito, mas muito mais do que eu pensava. Então eu vi que não ia ser 1, 2 anos, eu ia ter que dedicar muito, porque eram muitas matérias e o nível de corte lá foi 93%. Então eu Uhum. falei, cara, se eu quiser concorrer, eu vou ter que pedalar bastante. Então eu comecei a ficar, mas assim, eu ficava naquela, estudando sempre a mesma coisa, eu não conseguia agregar outra matéria, porque quando eu agregava, eu via que meu rendimento caía, aí eu ficava com medo, eu largava dela. E ficava só estudando as mesmas coisas que eu sabia. Tipo assim, quando você se abraça no seu ursinho de estimação e fala assim, eu gosto dele, eu não quero largar ele, eu comecei a fazer isso com as matérias. E as que eu não gostava, eu comecei a deixar de lado. Então eu fugia Engraçado isso, né? de E aí a gente faculdade. já está falando de planejamento, né? De estratégia, de estudo, né? E essa coisa é muito comum também. Volta a frisar e a gente sempre vai fazer essas pausas, mas porque eu sei que os alunos têm essa dificuldade. Roberto, como é que eu insiro uma nova matéria no meu cronograma sem esquecer daquilo que eu já absorvi, que eu já estudei? Porque, claro, quer queira, quer não, você já estava estudando, né? Você já vinha Sim. acumulando um conhecimento e aí falta organização e planejamento. E foi aí que a gente se conheceu ou ainda tem Não, mais uma? ainda não. Ainda não. Nesse período eu tive outras consultorias e foi assim, Vamos lá então. Então você desanimador fez mesmo. outras consultorias. Fiz umas 3 antes de você. E foi Aham. só dinheiro jogado fora, porque, assim, não posso dizer isso, porque, assim, querendo ou não, tudo te agrega, seja experiência positiva ou não, ela vai te agregar. Então, assim, eu não correspondeu à minha expectativa, mas não quer dizer que tenha sido ruim totalmente, né? Me ajudou de uma certa forma, mas não correspondeu àquilo que eu precisava. E eu só tive a noção do que eu precisava quando eu te conheci, porque eu estava totalmente desestabilizada emocionalmente, porque foi uma prova, um resultado ruim atrás do outro, de uma pessoa que estava se achando boa o suficiente, entendeu? Então aquilo me abalou, assim, totalmente. Então eu fiz essas consultorias, não deu certo, eu saí.
E aí veio a prova de Várzea Grande, que foi depois dessa Valeu. prova que eu comecei com você. Essa prova eu tive uma crise de pânico, porque assim, eu tinha feito Rondônia anteriormente, e em Rondônia eu fui até mais ou menos bem. O que me tirou de lá foi uma questão, literalmente, porque eu zerei. Mas se eu não tivesse zerado, eu teria ficado no ranking ali perto das vagas, né? Então aquilo ali nossa, acabou comigo. Eu chorei uma semana e falei assim, não vou estudar mais para concurso. Não Acho que quero mais esse negócio, tá todo mundo dando tem muito essa crise, trabalho. né? Aí eu peguei e falei assim, aí saiu Várzea Grande, um município colado em Cuiabá. Eu falei, bom, é minha oportunidade, eu não quero mais estudar porque esse negócio não é para mim e eu tenho que passar nesse, porque daí eu não preciso mudar, vou ficar perto da família. E comecei aquela cobrança, aquela pressão pessoal, assim, que eu tinha que passar. Não tinha outro resultado, eu tinha que passar. E aí eu peguei para fazer a prova. Chegou na prova, eu tive uma crise de pânico tão grande que eu não consegui fazer a prova. Eu fiz a prova em 40 minutos, passei por gabarito e fiquei com falta de ar. Eu queria sair dali, entendeu? Uau. E aí o fiscal, não posso te liberar, tenho que esperar o tempo mínimo. Eu, moço, eu não tô passando bem, me levaram no banheiro, eu fiquei lá um tempo, voltei. Deu o tempo mínimo, eu saí. Mas aquele tempinho que eu fiquei ali, eu fiquei folheando a prova e já fui vendo. Errei, errei. É uma coisa, assim, nunca passei por isso na minha vida. Você diria que esse resultado, e aí olha só, escuta essa história aqui, porque talvez você esteja, mas isso é a história dela. Não, para pensar que a Jéssica, ela já vinha estudando há algum tempo, já tinha um conhecimento acumulado, mas olha só, e talvez você tenha passado batido no seu filtro aí, mas eu tô captando tudo. Era perto da casa dela, era a oportunidade, a chance da vida dela de ficar perto da família, era uma cobrança muito grande, ansiedade, então não era falta de conhecimento, ela tinha um conhecimento. O emocional seu, como você bem falou, né, Jé? Tudo Sim. isso que se juntou, criou uma crise de ansiedade, de pânico ali, e aquilo ali teve uma consequência direta no seu resultado. Provavelmente teve uma consequência direta no seu resultado, que provavelmente você fez muito menos do que você Com sabe que certeza. tinha Sim. até então. Aí eu já saí de lá chorando, né? Desesperada. E eu já tinha visto uns posts seus aí no Instagram e tal. Ah, então foi pelo Insta que você nos conheceu. Foi pelo Instagram, é. E aí eu peguei Entendi. e falei assim, cara, eu já vi umas postagens daquele professor, eu vou ler, me inteirar sobre esse método. Talvez que esteja me faltando é um método, né? Porque eu tô com esses probleminhas que eu não consigo sair do lugar em algumas matérias e eu preciso resolver. E aí, meu marido me encorajou a retomar, porque eu fiquei também uns 15 dias sem conseguir estudar, fiquei bem mal. E aí eu entrei em contato e conheci o método, o Rock Checkmate, né? E Muito aí bem. eu entrei no método. Nossa, eu fiquei encantada de cara, porque eu nunca tinha Calma, feito. segura um pouquinho aí, que a gente vai chegar nessa parte do antes e depois. Mas, e eu sempre gosto de entender essa parte, né? O que fez você assim, poxa, primeiro você já vinha de uma jornada, teve todas as suas decepções, como é absolutamente normal, né, Gê? Porque quem me conhece há mais tempo, vocês sabem disso, alunos meus, não alunos também, a gente sempre está contando a nossa história. Eu fui reprovado 21 vezes também, então acho que tudo que você viveu, eu vivi também, claro, da minha maneira, mas todo concurseiro passa por isso, né? Faz parte, é da história da gente, cada um dentro das suas particularidades. Uns mais, outros menos, alguns batem recorde, né, de reprovações, como eu, mas, assim, o que fez você dar esse voto de confiança? Porque você já vinha calejada, já tinha, inclusive, passado por outras consultorias. Por que tentar de novo? O que chamou sua atenção no Eu Te Ajudo a Passar? Olha, o que me chamou a atenção foi, a primeira de cara, foi a quantidade de aprovados que o método tem, né? Então, ali de cara, eu falei assim, gente, se esse monte de gente está conseguindo, por que eu sou, né, que eu não vou conseguir? Ele deve ter alguma coisa que vai ajudar o pessoal, vai me ajudar, porque se ele já conseguiu ajudar várias pessoas, com certeza vai me ajudar. Então, de cara, o que me chamou a atenção foi isso. E depois eu entrei no site, vi que era um site organizado, que era uma coisa bem especializada nisso. Não era uma venda de cursinho, vendia material e dava coach, não sei o que, coisas assim que, na verdade, assim, no método, você está focado
em ajudar nisso. Você não está focado em vender um material, em vender um produto, entendeu? Então, isso me fez olhar com olhos diferentes, porque eu já tinha passado por outros que só avisava, parece que te vender alguma coisa, e não te ajudar de fato, entendeu? Era como se fosse um programa que ele vendia para todo mundo, mas não era tão individualizado que te pegasse ali naquele ponto que você precisava, sabe? Então, eu comecei a pesquisar ali e falei, vou entrar, vou tentar, não custa nada, eu preciso de uma ajuda, eu sei que sozinha eu não estou conseguindo mais. E aí eu entrei. Aí, de cara, eu já fiquei encantada com as primeiras videoaulas, porque foi assim, eu nunca tinha feito um nivelamento na minha vida. E aí, quando eu fiz o primeiro nivelamento, eu falei, meu Deus, eu tô muito mal. Eu tô muito Vamos mal. lá. Vamos lá, explica para o Eu pessoal de achava casa. que eu era muito boa, por exemplo. O que é o nivelamento? Explica para o pessoal o que é o nivelamento, que já é o primeiro choque, digamos assim, né? Que o pessoal já... E aí? O nivelamento é você fazer uma prova real, é como se fosse um simulado, é você simular como que você está naquela disciplina. Então, você vai fazer várias provas e depois você soma os seus acertos e vê quantos por cento que você está naquela disciplina. Eu nunca tinha feito um simulado na minha vida, eu só tinha estudado. Eu achava que só estudar e chegar a fazer prova era suficiente. Segura Entendeu? um pouquinho aí, Gê. Segura, deixa eu dar um pause em você. Olha isso aqui, se você está vivendo esse estudo de caso, já leva mais essa sacada. Você não pode ficar esperando só o dia da prova para se testar. E a gente, Jéssica, isso é super, super comum. A sua história, assim, eu tenho certeza que quem está vendo isso deve estar até se arrepiando, como eu tô. Porque eu escuto isso diariamente. Os alunos, eles querem ficar estudando, fazendo questão. Gente, fazer questão no dia a dia do estudo não é a mesma coisa de fazer prova, de pegar uma prova inteira e resolver, de você antecipar o momento da prova para você se testar na prova e não na questão, no assunto, na matéria que você está estudando. É absolutamente diferente, envolve questão de, que a gente vê muito por aí, né, Jéssica? O pessoal não sabe organizar o tempo de resolução de questões, perde o tempo para passar para o gabarito, entra em desespero e aí fica, né, se prejudica ainda mais, troca o gabarito errado, perde mais questões, deixa de responder questões, né? Então, assim, tudo isso conta e as pessoas não acham que precisam antecipar o momento da prova e deixam para descobrir na prova se sabe responder uma prova, se sabe jogar para valer. Eu sempre gosto dessa analogia, né? O jogador de futebol ele tem que treinar, mas ele tem que saber jogar também o jogo, né? São 45 minutos, não é um treino ali que vai ali, você faz a tabelinha, chuta a bola pro gol e aí... Não, tem a pressão do outro time, ele tem que estar ligado que o outro time vai sair contra-atacando, quer dizer, tem uma série de circunstâncias que ele precisa começar a abrir o olho e aprender. Então, quer dizer que o nivelamento já abriu seus olhos para outros aspectos que você não vinha adotando do seu estudo. Sim, e aí o grupo lá no WhatsApp me ajudava muito a lidar com isso, porque uma das coisas, o principal ponto assim, que o método do Te Ajuda a Passar me ajudou foi realmente desenvolver o meu controle emocional. A minha maturidade emocional hoje, nossa, eu nem consigo descrever, é totalmente outra. E assim, foi ponto a ponto assim que foi melhorando, entendeu? E assim, de cara foi lidar com os seus maus resultados. Eu preciso lidar com isso, entendeu? Eu preciso aprender com os erros. Então, eu fiquei chocada com aquele resultado. Eu falei, nossa, não sabia que eu estava tão mal assim, né? Você fica chocada com segura um pouquinho. Não mal em tudo, né? Mal em algumas matérias ou... Não, na verdade, assim, conhecimento. Meu nivelamento começou no máximo ali, a melhor matéria deu 70%. Então, assim, teve matéria que eu tive 40%, 50%. Eu estava muito mediana. E tinha matéria que eu estava muito mal. Então, quer dizer, se eu já estava mediana com aquelas que eu estava mal, meu nota ia lá para baixo, entendeu? Então, assim, eu peguei e falei, não. Aí, com o desenrolar do método, eu fui entendendo como me planejar, organizar meu material de estudo e tal. E eu já sou muito disciplinada, então e eu gosto de sistematizar a minha vida, ter uma organização do meu dia, do meu horário e tal. Então aquilo assim pra mim, tipo a mão e a luva, né? Deu super certo. Aí saiu o edital de Goiás, né? Falei, vamos fazer.
Então eu estava super animada, eu sabia que aí eu já sabia ter a noção real de como eu estava em cada disciplina, porque eu não estava mais estudando aleatório, eu não estava mais estudando sem percepção de nada, eu já sabia quanto que eu tinha de rendimento em cada matéria, quais meus pontos fracos em cada matéria, o que que eu precisava melhorar. Então, eu fui Ou para seja, segura um pouquinho, antes da prova de Goiás. Nesse momento, você aplicando o método 3.1, você já conseguiu fazer distinções ali dentro do edital das disciplinas que você estudava, o que você Goiás. estava bem, aonde você estava mais ou menos, aonde você precisava intensificar. E não só nas matérias, mas também nos assuntos. Ou seja, você descobriu que, de repente, no assunto A, dentro da matéria C, você precisava estudar mais, você sabia o que caía mais, você começou a, digamos assim, destrinchar de uma forma muito clara para você. É tipo você diria que é tipo botar o pé no chão, né, e parar de, digamos, alucinar e ficar estudando, achando que está indo bem, né, de forma aleatória, meio que sem medições, de uma Sim. maneira meio, como é que eu diria, à toa, né? Tipo, eu estou fazendo aqui, mas eu vou esperar o momento da prova para entender se eu passo ou não passo. Sim, exatamente. E aí aquilo já por isso que eu falo que um dos principais problemas emocionais no concurseiro é ele não ter essa visão. É Não ele ter uma achar que clareza, né? não tem essa Perfeito. clareza de como ele está no estudo dele, porque se ele não tem essa clareza, ele vai criar uma expectativa fora do real. E aí a frustração vai ser na mesma proporção, entendeu? Então, se a pessoa ela tem esse controle do estudo dela, dos pontos fracos, o que ela precisa melhorar, ela vai com o pé no chão para a prova, entendeu? E foi o que aconteceu. Eu E fui isso acaba impactando, né, Jéssica, na questão do muito, emocional. E aí, ó, o que a Jéssica está falando aqui, ó? O controle emocional veio a partir do aprendizado que o método trouxe. O controle que ela adquiriu, que antes não tinha, veio a partir do quê? De, como você mesma disse, né? O nivelamento me fez entender onde eu realmente estava dentro dos estudos, né? Me trouxe essa clareza para eu saber, olha, é por aqui, porque aqui já está bem, mas aqui precisa de mais estudo. sim. E como é que foi? Quantas matérias você estudava por dia? Quantas horas você estudava? Antes ainda dessa prova, como é que era a Eu, sua rotina? a minha rotina sempre foi 6 horas por dia, né? Não, como eu trabalho, tenho uma filha pequena, tenho família, então assim, sempre tive que conciliar muitas coisas ao mesmo tempo. Aí o pessoal até falava Jéssica MacGyver, porque eu não sei como ela dá conta de cuidar da filha, cuidar da casa, do marido, da empresa e ainda estudar 6 horas Academia por e estudar dia. para concurso. A academia ainda mais 6 horas. Mas, gente, quando você quer, você faz. Eu não sei se o professor lembra, mas teve períodos que eu acordava de madrugada, 2 horas da manhã. É claro, eu ia dormir 7 horas da noite, mas eu acordava 2 da manhã, eu acordava 4, até eu achar um horário legal. E eu fazia, eu sabia que eu tinha que fazer, eu fazia. Eu tinha minhas metas e só dormia quando cumpria. Então, Quem quer, faz. Quem não quer, você tem que ter arranja uma disciplina. desculpa, né? Então, isso aí eu acho que assim, ou o concurseiro entende isso de uma vez, que se ele quer mudar de vida e vale muito a pena estudar para concurso, ele precisa dar o sangue, precisa fazer coisas que vai tirar ele da zona de conforto, né? Que vai fazer com que ele tenha que fazer o que ele nunca fez antes, né? Se a gente quer Sim, ter algo que a gente nunca teve, a gente precisa fazer coisas que a gente nunca fez até hoje. E não necessariamente isso mata ninguém, né? Você tá viva, eu tô vivo, todo mundo que passa fica vivo. é uma Não morre. fase, É uma é uma fase. fase. Perfeito. Você não Aí, morre. Profissa, você não morre porque você teve que estudar e acordar alguns dias, algumas semanas, alguns meses mais cedo, né? Para se desdobrar, como a Jéssica está aí provando que é possível. Mãe, concurseira, né? Com o seu emprego, né? Com a empresa lá para cuidar também e cuidando de casa, casada com filho. Então, dá para fazer tudo. Agora, ainda antes da gente pegar essa prova, quando você começou o curso, né? Você falou um pouco aí sobre nivelamento, ganhou o controle emocional. Você sentiu alguma dificuldade no método? Como é que eram as revisões? Como é que passou a ser assim, o estudo em si, né? então, aí eu aprendi a revisar, que era uma das coisas que eu sempre fugia também. Eu nunca gostei de revisar, porque eu achava que era perda de tempo. Eu queria avançar na matéria. E aí eu percebi com o método que se eu não revisasse, eu ia perder aquilo que eu construí lá atrás. Então, eu não conseguia consolidar meu conhecimento porque eu nunca revisava, ou revisava muito pouco, entendeu? E aí eu ficava desesperada. Por exemplo, constitucional é uma matéria extensa,
sem revisar, imagina a lambança que virava, né? Até aí aprendi essa importância. Aprendi também o segredinho do caderno de ouro, que foi maravilhoso, uma coisa que me ajudou muito mesmo. Desde então eu adoto, até hoje eu uso o caderno de ouro, agora numa versão mais modernizada. Mas Opa, conta aí como é essa versão então pra gente. eu uso o aplicativo Anki, que foi até indicado pela minha amiga, que está me ajudando a estudar hoje, né? O Anki é um aplicativo de cards. Você coloca lá os cartões e ele vai atualizando. Você vai lendo diariamente. Ele controla semanal, diário, seus cartões. Então, você tem aquela rotatividade controlada por disciplina. Então, eu só passei por método digital, né? Mas eu mantenho meu caderno de ouro. Eu conheço, sim, ele. A gente, na verdade, eu conhecia já esse aplicativo. Eu só evito de indicar ele por um motivo. Talvez seja até curioso. É porque, como ele exige que a gente pegue o celular, ou abra o computador, né, abra o aplicativo e tenha que alimentar ele, ele às vezes acaba criando, digamos, entre aspas, uma tarefa a mais para quem já não gosta de revisar. Então, você imagina o aluno que não gosta de revisar, e normalmente isso é 80% dos alunos, isso que você está falando para a gente, é absolutamente assim, é unanimidade. Os alunos, eles querem fazer o que você fazia. Eles acham que precisam passar pela matéria uma vez, que lá na hora do dia da prova, meses depois, ele vai lembrar porque ele já viu aquilo ali. Ele estudou, ele fez questões, acertou 8 de 10, e lá na hora da prova vai estar tudo fresquinho na cabeça. E aí, como você mesmo falou, né? Matérias enormes, condicional, chega lá é uma lambança. Ou tem outros alunos que pensam assim, Jéssica, talvez seja o seu caso que está assistindo a gente aqui. Eu vou fazer 200 questões desse assunto. Estudei o assunto, vou fazer 500 questões, porque fazendo 500 eu vou guardar tudo até o dia da prova. Então, profissa, pega essa. A questão não é nem a quantidade de questões que você faz, não é o uso o Anki ou o caderno, não é isso. É a frequência de revisões que você precisa ter. Então, com o caderno de ouro, seja sem caderno de ouro, você precisa ter uma frequência de revisões que permita, ao longo do tempo, você rever aquilo. Porque é a quantidade de vezes que você vê que faz com que o teu cérebro pense o seguinte: olha, se ele está me expondo a essa informação novamente, e depois novamente, é sinal que eu preciso guardar na minha memória de longo prazo essa informação para que no dia da prova você lembre. Então, guarda essa. Pois não, claro. Eu tô me preparando agora pro DF, né? E lá vai ser o edital mais pesado que eu já fiz na vida, vai ser esse agora. São 21 disciplinas. E a administração pública, eu já estudei em algum momento na minha vida. Eu não lembro quando. Eu fui pegar para fazer questões dessa matéria, foi voltando na minha cabeça informações que eu nem lembrava que eu sabia. Eu fiquei... Sabe como que chama? Você sabe como os cientistas chamam isso? Eles chamam isso de conhecimento inconsciente. É aquilo que a gente nem sabe que sabe. Está no nosso inconsciente. A gente sabe aquilo, mas a gente não precisa raciocinar para lembrar. Será que eu sei disso? E como é que você conquista isso? Com revisão. Revisão é a chave da aprovação. Claro que tem todas as técnicas, a gente está falando de algumas delas aqui, né? O Rock tem outras e devem existir outras por aí. Mas o fato é, pega essa. Você precisa revisar. Se você não gosta de revisar, você não vai passar. Isso é fato. A Jéssica está contando a história dela aqui, que foi uma das coisas que ela começou a aplicar. E você usava aquele ciclo de 24, 7, 15, 30, 60? Como que era? Porque muita gente pergunta isso também. Todas essas coisas que você imaginar, eu já fiz. Já fiz esse daí, na outra consultoria, né, fazia. Só que com o método do Te Ajuda, eu aprendi a fazer as revisões na hora que eu estudar a disciplina. Então, eu pegava a revisão, por exemplo, de direito administrativo, quando eu ia estudar a matéria, antes de estudar, eu revisava o último estudo. E quando eu fazia 50% do edital, eu revisava toda a matéria de novo. E depois 100% também. Então, foi criando um hábito em mim que eu não tinha e que eu passei a gostar. Começou a se tornar prazeroso, entendeu? E principalmente porque eu fui vendo na prática a importância disso, né? E isso é bacana, né, Gê? Porque a gente, às vezes, precisa ver para crer, né? A gente não quer crer para ver, né? E isso é importante que você que está assistindo aqui, pega essa lição dela, né? Não tenta ver para crer, não. Creia antes no que a gente está te falando, aplique, que depois você vai ver o resultado, né?
Então, isso é muito comum, tá? Os alunos, eles criam algumas resistências para certas coisas que aquilo ali só vai fazer mal para ele, né? Porque se você para estudar os estudos de caso e os vários que a gente já tem aqui, já quero te agradecer pelo seu tempo de estar contribuindo, né? E compartilhando a sua história com ele. Você está ajudando diretamente centenas de pessoas que estão vendo isso aqui para entender, cara, faça revisões regularmente, porque senão lá na frente você não vai lembrar daquilo. Então não fica nessa de querer fazer milhares de questões, não fica nessa de querer só estudar o que gosta, né? Não fica nessa de querer estudar de qualquer forma, de não pedir ajuda. Isso só vai atrasar a sua aprovação e, quem sabe, até fazer você desistir, né, gente? Porque você tem uma resiliência gigantesca, porque você passou por outras consultorias, né? Tem alunos que passam por consultorias, veem que aquilo não está dando certo e aí, não quero mais. E não na verdade, sim, a consultoria ela não vai fazer o que você tem que fazer, que é sentar a bunda na cadeira e estudar. Se você não fizer isso, nada vai funcionar, entendeu? Nem a melhor consultoria do mundo vai funcionar. Então, você tem que fazer a sua parte, você tem que se dedicar, tem que revisar, tem que fazer as questões, tem que fazer seu caderninho de ouro, tem que fazer o seu planejamento, que é o principal, porque se não fizer, você vai ficar só perdendo tempo e investindo, né, dinheiro também. E o pior é quando você tá com o método e você não faz o que o método te pede, né? E a gente tem muito isso. Eu falo isso para você porque a gente tem alunos dentro do curso hoje que entram para o curso e desafiam o método. Eles não querem estudar como a gente pede, não querem estudar como você estudou e você obteve seus resultados. E aí eles ficam, não, mas tem que ser assim, isso é perder de tempo, ou sei lá o que passa na cabeça dos alunos. Então, se você é aluno meu e tá vendo esse nosso vídeo aqui, por favor, cara, assiste as aulas de novo, o curso está completo para você e vai lá e aplica passo a passo do que está sendo pedido. Creia antes de ver, porque se você crer, fizer, lá na frente você vai ver o resultado, como a Jéssica está tendo, tá? Então, obrigado, Jéssica, porque a gente pega esses estudos de caso, só fortalece a ideia de que ele precisa realmente seguir o passo a passo, que dá certo, é uma forma que está dando certo. E vamos lá, então, diante dessa história, né, revisão, caderno de ouro, aprendeu uma série de técnicas aqui. Como é que você está se sentindo hoje, né? O que mudou na sua vida? Como é que mudaram os seus estudos? Você ia falar de uma prova, né, também? Então, Goiás, eu saí de lá totalmente diferente, porque nas outras provas eu saía desesperada, chorando, angustiada, desmotivada, me colocando lá para baixo, entendeu? Querendo desistir e tal. E Goiás não. Por quê? Eu tive um choque tão grande. Eu lembro da nossa sessão, porque nesse período aí eu gostei tanto do método que eu já tinha entrado pro coaching, né? Então eu entrei pro coaching, que é um outro curso, né, que tem. É a nossa mentoria. A mentoria, e eu fui totalmente abraçada ali. E eu cheguei lá na prova, voltei, tivemos a sessão do coach, eu falei assim, gente, eu tô feliz. Eu não fui suficiente bem para passar, mas eu tô feliz, porque o meu resultado na prova foi exatamente igual ao que eu tava fazendo em casa. Então eu percebi que eu estava no caminho certo. O que me faltou não foi preparo. Aliás, não foi assim. Eu não fiquei perdida na prova, entendeu? Como eu ficava descontrolada emocional, eu não conseguia me concentrar, me dava pânico, ansiedade. Não. O que eu consegui fazer era o que eu sabia. Se eu errei, é porque eu não sabia. Então, era um caminho que eu teria que trilhar ainda. Não era uma coisa que eu tinha sido da minha falta, entendeu? Eu precisava passar ainda por aprendizado daquele conteúdo. Então, estava normal. Eu não estava ali fora da curva, eu não era incapaz. Então, aquilo ali me deixou muito tranquila, entendeu? Foi me dando aquela tranquilidade. Não, eu não acertei aquilo que eu não sabia, ponto. O que eu sabia, eu fui bem. E o meu desespero nas outras provas era achar que eu sabia tudo e errar, entendeu? E eu Nossa! Olha que louco isso, né, cara? Olha como cabeça de as pessoas são assim. A gente é muito louco. A gente acha que sabe alguma coisa. E aí vem a realidade e te mostra, você não sabe nada, você precisa saber ainda, entendeu? Ô, Gê, então o ROC, o método 3.1 é um choque de realidade na vida do concurseiro, é isso? Mas um choque bom. É um choque bom. Choque bom, porque você precisa ter noção do que te falta. Se você não está conseguindo a aprovação, porque está faltando alguma coisa. Não é por falta de capacidade, de repente não é por falta de dedicação, porque eu me dedicava.
era porque estava faltando conhecimento naquelas matérias para me dar a pontuação que eu precisava, entendeu? E essa coisa da falta da organização também, né? Porque como são muitas matérias, como o edital são longos, né? Muitos assuntos, eu sinto que o aluno ele se perde ali, né? Porque ele não consegue ter o controle do que está sendo feito, de como ele está indo, então ele não consegue saber para onde direcionar os estudos. Fica meio perdido. Eu já estudei tanto, o que eu estudo agora? Tá, você estudou tanto, mas o quanto você absorveu do tanto que você estudou? Eu já li esse livro 3 vezes. Tá, mas o quanto você sabe realmente depois de ter lido esse livro 3 vezes? Medições são super importantes, né? E é engraçado isso. Olha só, pega essa aí, você que tá vendo esse estudo de caso. Ela saiu reprovada, mas feliz de uma prova. Isso não existe. Eu nunca ouvi alguém falar para mim, Roberto, eu saí reprovada, mas eu estou de alma lavada, né, Gê? Feliz e tranquila, porque eu sei que agora a minha aprovação é uma questão de tempo. Eu sabia que era questão de tempo, porque assim, as matérias que eu não fui bem, eu gabaritei várias matérias que eu sabia que eu estava bem, mas as que eu não fui bem era porque a matéria que eu tinha pego há 2 meses para a prova. Como que você vai chegar bem para gabaritar uma matéria que você está começando a estudar há 2 meses? Então, essa noção de realidade, de pé no chão, de compreensão do que você está absorvendo, do seu conhecimento, do seu nível de conhecimento, é fundamental. E isso eu aprendi com o coach, entendeu? Foi o coach que me ensinou isso. Então, eu saí de lá feliz, porém eu tinha uma prova para 30 dias. E eu falei, gente, eu não vou fazer essa prova, porque eu já sei que eu não tô bem, eu vou lá só para passear. Eu pensei, não, Jéssica, vai, ó, prova não é só para passar. Prova é para agregar experiência. Vai, aproveita essa experiência para aprender aquilo que você ainda precisa aprender. E até então, você acredita, professor, que eu parei para contar hoje? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 provas eu já fiz. E eu assim, ficava fugindo de fazer prova, entendeu? E depois que vocês me falaram isso, vai fazer, vai. Tem que fazer prova. Se você tem condição de fazer, vai fazer. Eu desencantei disso. Eu falei, eu vou mesmo. Eu sei da minha capacidade, sei que nível eu tô, não vai ser ainda o suficiente, mas eu vou lá para aprender alguma coisa. E fui, entendeu? E lá foi fantástico, porque assim, realmente o resultado foi o que eu esperava, mas eu conheci pessoas maravilhosas lá, que são meus amigos até hoje, me ajudam demais nessa jornada e estão me ajudando nessa jornada, entendeu? Então, assim, o que eu tenho para falar dessa experiência lá, dessa prova que eu fui fazer logo depois, é isso. Vai! Lá eu fiz uma pré-prova totalmente diferente. Eu sempre ficava estudando, lá eu fui passear, entendeu? Não que eu não quisesse, tipo, me preparar para a prova, não, mas eu falei, quer saber, já que eu tô aqui para testar, eu vou testar circunstâncias diferentes. Eu não vou ficar estudando até a tarde, vou ver se vai funcionar. Aí eu fui testar, passei, cheguei em casa mais cedo, claro, né, no hotel mais cedo, não fiquei até tarde na rua, mas cheguei super relaxada, tranquila, que a questão da ansiedade, por mais que eu tivesse ainda controlada, ainda era um fator bem forte para mim dominar, que eu ainda sentia muita ansiedade, né? E olha só, você sabe por quê? Porque você já tinha tido essa mesma experiência de viajar para fazer prova, só que nas circunstâncias daqui, né? Em que, nossa, é a prova da minha vida, é perto da minha casa, Sim. ficar perto da minha família. Então, assim, o teu cérebro está começando a virar a chave e os seus circuitos emocionais, eles estavam conectados de uma forma diferente e eles estão conectados aqui agora, né? Pé no chão, né? Sabendo exatamente, pô, se eu peguei uma matéria tem 1, 2 meses, é claro que eu não vou desempenhar como aquelas matérias que eu já estou estudando há vários meses. Eu estou começando ela aqui agora, então ainda tenho essa jornada dessa disciplina para terminar. E olha só, Gê, o mais fantástico é que mesmo depois que você termina a disciplina, você ainda tem que fazer ajustes dentro da própria disciplina em alguns tópicos, em alguns assuntos. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já vi direito tributário na minha vida. Eu já vi o edital inteiro milhares de vezes. E nem conto mais, porque o que importa para mim é acumular o conhecimento. Tá contando, já vi tudo, não vi. Não, eu preciso acumular o conhecimento. E aí eu até esqueci que eu tava falando, meu marido chegou aqui, professor. Fala um pouquinho como é que o curso te ajudou, né? De que maneira que o curso fez você virar essa chave, né? Você falou das sessões, né? Você falou do grupo, falou das aulas, mas o que é óbvio nos estudos hoje para você
que não era óbvio quando você começou o Rock Checkmate? Olha, esse entendimento do seu controle dos seus estudos, entendeu? Isso para mim foi assim o divisor de águas, entendeu? Ter um planejamento de estudo, se controlar por ele, ter o pé no chão de onde você está e de onde você quer chegar para atacar os seus pontos fracos. É isso que você tem que fazer, principalmente no estudo mais avançado, né? Não adianta você querer resolver tudo uma vez, que não vai. Você tem que ter paciência. Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega que ela estava me falando, ai, é muita disciplina. Tem quanto tempo você está estudando? 1 ano e meio. Eu falei, amiga, tem pouco tempo. Não se desespere, vai levar uns 2 anos para você ver o edital inteiro. Vai com calma. Você não vai aprender tudo de uma vez e se você se forçar a isso, você vai se frustrar, você vai piorar e ainda aumentar mais ainda o prazo, que deveria ser um tempo ali, vai aumentar muito mais. Então, vai com calma. No método eu aprendi que eu tinha que ir agregando de 2 em 2 matérias e assim eu fui fazendo. Mantinha as que eu tinha no nível bom e agregando matéria nova. Agregando, até que eu cheguei num mix de 18 disciplinas, entendeu? Hoje eu estou estudando 21. Mas... 21 matérias. E todas com qualidade, né? Todas com qualidade, acertando. As que foram as primeiras, mantendo o ritmo bacana, né? E a questão que você falou aí é interessante, né? Porque se ela não tem feito esse controle, é claro que quando você começa algo, como você havia começado, esse tempo acaba se prorrogando um pouco mais. Concorda comigo? Porque se você já viesse, de repente, estudando por aqui, talvez até o seu tempo a sua curva teria sido menor. Mas tá tudo bem, porque cada um tem uma história. Eu tenho a minha história. Você falou de 13 reprovações. Você ainda tem mais 8 para me alcançar, tá? E você já tá chegando onde eu cheguei. Então, assim, a gente não tá aqui, né? O que a gente quer aqui, principalmente para quem tá vendo a gente, né, gente, é entender que existe um caminho. Existe uma forma de ser feito, não é para ser feito de qualquer jeito, não é, e pode ser ainda menos doloroso se você já aprende ele no começo. Sim. Essas últimas provas que eu fiz, eu tentei, foi a prova mais consciente que eu já fiz na minha vida. Eu cheguei... Vamos falar delas, então, dos resultados, né? Chegou a hora agora, tá todo mundo pois é. Mas e aí? Vai para onde essa conversa? Aqui, ó. Olha, mostra aí. Bota mais perto do... Tá prova. Aqui, ó. Olha ali a colocação. Essa é a colocação final já? É. Prefeitura. Volta ali. Prefeitura deixa eu ler. De Cuiabá. Sexto lugar. Essa aqui eu tirei em primeiro lugar. Mas foi na discursiva, que ainda tô aguardando sair mais uma fase, né? Ainda tem mais uma fase dessa outra que eu tirei. Eu fiquei em 7º na objetiva, primeiro lugar na discursiva. E somando as notas, eu tô em 3º, só que ainda tem mais uma fase de títulos, né? Então, de todo modo, você tá aprovada no cargo. Do município já vamos de Cuiabá. Vamos ter dor de cabeça para escolher já. Mas assim, professor, que eu tava falando, lembrei da questão lá da matéria. A minha amiga, ela tava falando a questão de você estudar várias coisas ao mesmo tempo. Eu já vi de tributário milhões de vezes. E eu fui entendendo que não é assim, a primeira vez que você estuda, que você vai agregar tudo. Então, quanto mais eu fui vendo aquela matéria, fui vendo, eu fui somando conhecimento e hoje eu já consigo ter segurança em responder qualquer prova. Essa semana passada eu fiz um simulado, que agora eu faço simulado, né? Olha aí. Eu fui fazer um simulado e constitucional eu gabaritei. Eu nem acreditei, eu falei, gente, primeira vez na minha vida uma prova de procurador, eu acabei de ter uma prova de constitucional, eu fiquei assim, porque chega um nível que você precisa aprofundar mais. Então, as provas fiscais, elas já são difíceis, só que eu já estou procurando um nível mais difícil para quem faz o difícil faz o fácil, né? Então, estou pegando outras provas mais difíceis para mim poder ir intensificando mais o conhecimento, entendeu? Mas, assim, é isso. Isso é super bom, na verdade, porque você acaba também vendo as visões de outras bancas, se preparando, de repente, para um concurso de uma outra banca que você não tenha visto, e encaixando a interpretação, porque principalmente essa parte legislativa tem muita interpretação, né? Que a gente precisa fazer questões de bancas diferentes, porque elas abordam o mesmo assunto, mas um viés diferente, que se você não tiver ligado ali, cai numa pegadinha, né?
deixa de marcar um ponto numa questão aqui, toda a questão ela é importante, né? Mas, enfim, aprovada, contadora do município de Cuiabá, meus parabéns. 2 vezes? Peraí, como assim 2? São 2 órgãos, professor. Foram 2 aprovações, então? 2. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Qual foi o outro? Os 2 cargos são de contador, só que são 2 secretarias diferentes. Dentro do município de Cuiabá? Dentro do município. Uma é da Secretaria de Educação e outra da Secretaria de Assistência Social. A de Assistência Social, eu já estou em 6º lugar, não tem fase. A outra, eu estou em 3º lugar, então pode ser que a gente ainda suba para 1º, né? Vamos ver a terceira fase. Vamos torcer muito, Mas, de todo modo, então, duplamente parabenizada, né? Porque você sempre foi um exemplo, eu sempre disse para você, aluno que realmente está determinado, né? Que está realmente a fim de fazer, que faz o que tem que fazer, para de mimimi, deixa de desculpa, alcança o resultado, segue o método 3.1, que a coisa acontece, tá aí a Jéssica, mais uma aprovada no nosso time, só que não vai parar por aqui, né, Gê? Não, esse aí, na verdade, assim, eu fiz essa prova, o da Seduc mesmo, eu tinha feito sem estudar para ela específico, porque as provas eram um final de semana seguido do outro, então eu escolhi um e me dediquei para ele. Mas eu queria, na verdade, testar um pós-edital, né, que eu tô tendo ajuda de uma amiga minha, que é auditora, e ela tá me ajudando. E ela falou, amiga, vamos testar um pós-edital? Eu falei, vamos. Então, nós testamos esse pós-edital e deu super certo, entendeu? E aí, vou continuar, vou pro DF agora, fazer a prova para área fiscal. E minha cargo de auditor agora. Cargo de auditor. Sim, auditor. Fantástico, e lá vai ser o concurso mais difícil que eu vou fazer na minha vida, porque são... Tudo que eu já estudei para todos os concursos que eu já fiz vai cair nessa prova. Fantástico. Por isso que é bom essa questão de não deixar de fazer prova. Ah, eu não vou porque eu não estudo aquela matéria. Mas, de repente, para o concurso que você vai passar, você vai precisar dela. Então, agregou, entendeu? Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Ninguém sabe qual vai ser o seu concurso. O problema é esse, né? Não sei se você lembra, professor, da economia que eu estudava, que eu falava assim, nossa, eu vou estudar economia, mas eu não sei quando vai cair. Eu sei que cai na área fiscal, mas qual concurso eu não sei. Tá aí, vai servir para esse agora. Para o DF lá. Já tem o material, já deve ter os resumos, né? Também os mapas, um caderno de ouro da matéria. Ó, para a gente caminhando já para o finalzinho, né? O papo tá tão bom. E, de novo, deixa eu logo aproveitar e te pedir aqui, e te agradecer, na verdade, porque... Por que eu falei no começo que esse vídeo é tão importante, né? Porque você percebeu que, numa das primeiras perguntas que eu te fiz, por que você decidiu dar um voto de confiança no Rock, no Eu Te Ajudo a Passar? Você falou isso aqui, ó, por conta da quantidade de aprovados que o método já produziu. Você é mais um produto, né? Na verdade, os métodos são todos seus. Mas se você não tivesse hoje aqui fazendo esse estudo de caso comigo, a gente não teria o teu vídeo para mostrar para mais pessoas que podem estar na mesma circunstância que você ou que estão começando a estudar e que, se você não tivesse contando a sua história, elas não dariam esse voto de confiança para a gente, não entrariam e não mudariam a vida delas por meio dos estudos. Então, obrigado mesmo, de coração, por você ter parado aqui um pouco do seu tempo para contar essa sua história para a gente. A primeira pessoa que eu contei foi meu irmão, né? Quando eu vi na verdade, quando eu corrigi o gabarito, já me deu uma tremedeira. Eu já comecei a chorar, porque assim, eu tinha chegado de viagem, era meia-noite, meu marido já tinha ido dormir, eu falei, eu não vou dormir enquanto não corrigir. E eu fiz 86% da prova. E eu fiquei em choque, assim, eu tremi inteirinha, e eu liguei pro meu irmão de madrugada, e eu falei assim, irmão, eu acho que eu vou entrar dessa vez. Aí ele, sério, eu fiz quase 90% e é um percentual bom. Ele falou uma coisa para mim que me gravou e foi por isso que eu aceitei fazer esse estudo de caso. Ele falou assim, não seja mal agradecida. Agradeça a todas as pessoas que contribuíram para você, que contribuíram na sua formação e que contribuíram para que você chegasse onde você está. Então, quando você falou assim para mim, vamos gravar esse estudo de caso, eu aceitei de cara, porque eu tenho muito a agradecer ao que você, professor, e a todo o método, assim, proporcionou na minha vida, assim, porque realmente fez muita diferença, me tirou de um estágio, assim, totalmente... Eu não ia conseguir daquela forma como eu estava, em todos os aspectos, não ia, e me colocou num caminho totalmente diferente, me mostrou ali por onde que eu tinha que ir, mesmo não estando com vocês hoje,
Eu continuo aplicando muitas coisas, né? Muitas das coisas que eu aprendi com vocês nos meus estudos, eu continuo aplicando. E eu vou levar pro resto da minha vida. Realmente marcou. E eu só tenho a agradecer. Obrigada. Nossa, que bacana. Tô quase chorando aqui. Segura as lágrimas, coach. Segura isso aqui pra gente finalizar com chave de ouro. A gente que tem o maior orgulho de dizer que você faz parte da família, do time. E você é um grande exemplo, né? Foi o que a gente falou no começo também. A gente só tá repetindo isso aqui. São histórias como as suas que mostram para os nossos alunos, para quem está lá fora também, estudando, que existe uma forma e que bom que você encontrou a sua e você está alcançando esses seus resultados. Isso aqui é só o começo, tá? Isso é só o começo da sua jornada vitoriosa. Virão mais. Daqui a pouco você vai estar com poupança de aprovações, vai ter que ficar escolhendo onde vai morar. Filho, você passar nos dois, você vai ter que escolher. Eu falei, mãe, vou ter que escolher, uai. Infelizmente não dá para acumular, né, mãe? Não dá para acumular, mas isso aqui é só o começo. Você vai brilhar muito ainda nessa sua jornada. Como é que você gostaria de finalizar? Que tipo de mensagem você pode deixar para quem está vendo a gente aí desse estudo de caso, Gê? Ai, professora, olha, eu tava, igual eu falei, né, no começo, eu tava fazendo uma retrospectiva aqui, porque eu nunca tinha parado para contar quantos concursos eu tinha feito, quantas provas. E no fundo, eu tinha certo. Sabe quando você fica meio envergonhado? Tipo, nossa, tanta gente faz poucas provas, passa, não sei quem passou de primeira, não sei o quê. E aí hoje eu comecei a falar, cara, eu não tenho que ter vergonha da minha história. Cada prova que eu passei, eu já tive casos lá no Rio Grande do Sul que aconteceu depois, de eu me preparar, fazer uma preparação fantástica. Eu chegar lá na véspera da prova e descobri que meu requerimento de sabatista, que eu guardo sábado, eu teria que ficar presa no sábado e fazer a prova à noite, tinha sido negado. E eu entrei em desespero, eu chorei muito, fui lá no dia da prova de manhã, fiquei lá plantada, esperando, entrei com mandado, tudo, não deu certo, não fiz aquela prova. E eu lembro que vocês falaram para mim, Jéssica, o que é seu tá guardado. Deus te permitiu passar por essa situação, tem alguma explicação. A gente hoje não sabe o que é, mas acredita, confia, não desista, continue estudando, que isso vai chegar. E eu sei que vai, ainda não chegou no que eu quero, mas é porque vai ser muito maior do que eu imagino, entende? Então eu tenho que continuar, não desistam, continue estudando com muita dedicação, com muita vontade, porque não deixe de fazer provas, não tenha vergonha de todas as provas que você fez. Eu não tenho, assim, eu falo, foram 12 provas, mas 12 que me ensinaram muito, que agregaram na minha maturidade como concurseira. Eu cheguei na prova, eu comecei a falar, não terminei, professor. Eu cheguei nessa prova lembrando de todos os toques que a gente conversou. Aproveite seu tempo de prova. Eu fui a última a sair da sala. Eu refiz a prova, essa que eu fiquei em sexto lugar, eu refiz a prova 4 vezes antes de passar para o gabarito final. A da Seduc tinha discursiva no mesmo dia. Eu fui a última também a sair da prova porque eu fiz o máximo que eu podia naquela discursiva. Eu escrevi até a última linha, bem estruturado, bem feito. Então, assim, não abandona a questão por pressa. Briga por ela até o final. Usa seu tempo de prova ao máximo. Faça simulados. Eu chego hoje na prova, eu procuro a minha sala, sento ali perto e fico olhando meus resumos. Isso me tira a ansiedade. Eu entro na prova quando vai começar e fico ali. Então, antes eu entrava, eu ficava lá dentro da sala 1 hora antes, batendo na perna, ansiosa, preocupada. Quando eu pegava a prova, eu já não tinha mais cabeça para me controlar, entendeu? Então, assim, são as experiências das provas que eu passei que foram me ensinando cada passo, cada comportamento, como que eu tinha que me portar, como que eu tinha que, o que eu tinha que fazer. Então, assim, fazer prova nunca é frustrante, é sempre proveitoso, sempre vai agregar, entendeu? E não desista jamais, todos nós somos capazes, qualquer um, para conquistar o que quiser, mas tem que dedicar e tem que acreditar. Boa, muito bom, Gê. Obrigado demais por esse tempo, por esse toque. Eu espero que você que está assistindo a gente tenha anotado todas as lições, que isso aqui vale ouro, meu amigo. Um vídeo desse vale ouro. Pode colocar você no próximo patamar, pode colocar muito mais próximo na sua aprovação. Então aproveita aí e deixe seu comentário também depois aqui dessa aula, desse vídeo. Eu tenho certeza que... E pode seguir a Gê também, né, Gê? Se quiser mais ajuda, eu tenho certeza que você gosta de ajudar. Eu lembro claramente que ela tá aí nas redes sociais também. Ontem uma colega minha, eu nunca vi ela, a gente só conversa porque eu participo de um grupo, né, de concurseiros da mesma área.
E ela me chamou no privado e falou assim, Jéssica, eu tô com dificuldade, que é essa que eu te falei que tá 1 ano e meio estudando. E olha, estou à disposição, que você puder, que eu puder te ajudar com a minha experiência, eu ajudo. Então, assim, eu, na verdade, desde muito pequena, sempre falei, eu quero ser professora. Eu acho que esse instinto que eu tenho de ajudar as pessoas, eu gosto demais. Então, quem puder, pode me chamar aí que eu ajudo, não tem problema, compartilho Legal. o conhecimento que eu tenho ou a orientação. Se precisar, estamos aí. Legal, legal. Bom demais, bom demais. Um prazer falar contigo. Obrigado. Parabéns de novo pelas Obrigada, aprovações. Que venham mais aprovações. Não esquece de mandar só um áudiozinho, né? Roberto, passei de novo, que a gente vai ficar muito mais feliz ainda pela sua história e que você seja ainda mais bem-sucedido e muito feliz na sua vida, com sua família. E vamos para cima. E aí eu espero que seja você. Tirou alguma lição disso aí? Manda mensagem pra gente, manda pra Jéssica, a gente vai ficar muito feliz de ter te ajudado também a você conquistar a sua aprovação. Valeu, Gê. Um abraço, um beijo grande pra você. Beijo. Tchau. Que bacana! Muito bom.